Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo, engenheiro civil, e hoje eu vou falar um pouco sobre como a gente faz a leitura de um projeto de locação, de uma planta de locação. Essa aqui é um projeto bem pequeno, bem simples, para a gente conseguir entender como é feita essa parte da leitura dessas plantas. Bom, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que observar nessa planta são as linhas de eixos, tá? Essas linhas, elas são horizontais e verticais. Então a gente tem aqui as linhas horizontais, que é o eixo A, o B e o C, e temos as linhas verticais, que é o eixo 1, 2, 3 e 4. Para que servem essas linhas? Antes da gente iniciar a escavação aqui da fundação, das sapatas, né, a gente precisa montar um gabarito em volta da residência. Esse gabarito ele vai ser útil para a gente esticar essas linhas, né, que é essas linhas que eu acabei de mostrar aqui, tanto horizontais quanto verticais, e quando elas se encontrarem, ali a gente consegue encontrar o centro da fundação. Como assim, Marcelo? Vamos lá, deixa eu aproximar aqui para a gente entender melhor. Então, quando a gente fizer o gabarito, a gente vai marcar no gabarito, por exemplo, o eixo A, o eixo B e o eixo C, o eixo 1, 2, 3 e 4, e vamos esticar essas linhas exatamente como está aqui no desenho, tá? E quando as linhas elas se encontrarem, a gente consegue referenciar o centro da fundação, ou pelo menos o mais próximo do centro. Por que eu digo isso? Porque nem todas as linhas de eixo elas vão passar exatamente pelo centro do pilar, ali o centro da fundação. Um exemplo é que no pilar 1, a gente vê que a linha A, o eixo A, ela está 12 centímetros abaixo aqui do centro do pilar, que automaticamente também é o centro da nossa fundação, aqui da nossa sapata. Como nós não temos nenhuma fundação em divisa, então todos os centros dos pilares também vão ser os centros das sapatas, porque geralmente as fundações indivisas, os pilares, eles nascem um pouco mais ao lado aqui da sapata ou do bloco de coroamento, tá? Então, o eixo do pilar passa a ser diferente do eixo da fundação. Não é o que acontece aqui nesse nosso exemplo. Então, vamos lá. Como eu disse, cada eixo ele procura passar exatamente pelo centro. Não vai ser sempre que isso acontece. Então, a gente viu aqui que o eixo A está 12 centímetros abaixo do centro do pilar, e o eixo 1, que é o nosso eixo vertical, ele está a 1 centímetro à esquerda do centro do pilar. Então, é importante que no projeto a gente marque essa distância, porque depois de esticar essas linhas lá, utilizando o gabarito, é só a gente pegar uma trena, puxar aqui os 12 centímetros, a gente achou o centro do pilar, e puxa 1 centímetro, a gente também achou o centro do pilar. Tendo esse centro, a gente consegue fazer a escavação aqui da nossa sapata. Porém, não são todos que vão estar deslocados. A gente pode ver aqui no pilar 2 que o eixo A ele passa exatamente no centro aqui desse pilar. Já o nosso eixo vertical, que é o nosso eixo 2, ele está 4 centímetros deslocado para a esquerda. Então, isso significa que na obra é só a gente esticar uma trena 4 centímetros aqui para a direita, que a gente vai encontrar aqui o centro do pilar. O que não seria necessário fazer com o eixo horizontal, que é o nosso eixo A, que está passando exatamente aqui no centro. Vão ter situações também que as duas linhas de eixo, tanto o eixo horizontal quanto o eixo vertical, eles vão passar exatamente no centro do pilar. É o que acontece aqui no nosso P5, tá? Tanto o nosso eixo B, que é o nosso eixo horizontal, quanto o nosso eixo 1, que é o eixo vertical, eles passam exatamente no centro. Marcelo, como é que eu sei que está passando no centro ou não? Porque às vezes é muito pequena essa diferença. Aqui no pilar 7 a gente pode ver que é meio centímetro do centro que ele está deslocado. O software, quando a gente faz o dimensionamento aqui, o detalhamento da locação, ele automaticamente já coloca para a gente essas cotas. Então a gente sabe que se ele colocou essas cotas, a linha ela está deslocada aqui do centro. Quando ele não coloca as cotas, isso significa que está exatamente aqui no centro, tá? É importante também, por uma questão ali de cuidado, né, do projetista, ele vir aqui e medir, né, para ver se está realmente aqui no centro, porque às vezes o software pode acabar errando e não colocar as cotas, tá? Mas, por via de regra, não tem cota, está exatamente aqui no centro. Então você não vai precisar puxar a trena aqui para nenhum dos lados para achar o centro, porque está certinho aqui, tá? Então, na obra é assim que a gente faz a alocação da fundação. Então a gente monta o gabarito, no gabarito a gente estica essas linhas, que são os eixos,
Quando os eixos eles se cruzarem, a gente sabe que aqui a gente tem uma fundação, e aí é só a gente ver se aonde eles estão se cruzando está exatamente no centro, ou se a gente vai ter que puxar um pouquinho ali com a trena para encontrar o centro, tá? Bom, outra parte importante também da leitura desse projeto é que quando a gente vai marcar essas linhas, esses eixos aqui no gabarito, a gente precisa das cotas. A gente precisa saber o quanto que cada eixo está distante um do outro. E essa informação a gente encontra aqui exatamente entre as linhas. A gente vê que o eixo A ele está a 451 centímetros do nosso eixo B. Já o eixo B com o eixo C, eles estão distantes aqui 408 centímetros. A mesma coisa aqui para os outros eixos no sentido aqui vertical. Do eixo 1 para o eixo 2, 452 e assim por diante. Então, né, para o pessoal que trabalha ali em campo, né, eles sabem bem como funciona. A gente monta aqui a parte de madeiramento, né, que é o nosso gabarito. A gente coloca um preguinho na madeira que está passando aqui desse gabarito, puxa uma trena, marca 452 centímetros, coloca um outro prego, puxa uma trena, 440 centímetros, coloca um outro prego, puxa uma trena, 318, coloca um outro prego. Aí, com todos os pregos aqui, a gente só vai espelhar para a parte aqui de cima do gabarito e depois é só amarrar a linha em cada prego aqui e a linha já vai ficar esticada, a mesma coisa também para o outro sentido. Então aí a gente consegue esticar todas essas linhas aqui de eixo. Bom, outro ponto importante também aqui da leitura são essas partes aqui de nomenclatura, tá? Cada fundação ele vai estar nomeado aqui de uma forma. Na verdade, aqui nesse projeto, a nomenclatura que a gente tem é do pilar. Então a gente tem aqui, por exemplo, o pilar 1, ele tem 20 centímetros por 20 centímetros, tá? É um pilar quadrado, é o único pilar quadrado que a gente tem nessa residência, todos os outros eles são retangulares. Aí a gente tem uma informação aqui, esse H0 e esse H1. Perceba que os dois estão com 40 centímetros. O que isso significa, Marcelo? Bom, na prancha de locação, geralmente, quando é uma fundação em sapato, a gente tem esse desenho aqui, esse corte, que é para representar a questão de altura da sapata. Perceba que essa sapata é uma sapata aqui chanfrada. O que isso significa? Que a parte de cima dela não vai ter concreto. Então, aqui a gente vê do lado que ela tem a altura H0, que é da base até essa parte de cima aqui da sapata, e depois nós temos o H1, que é da base até o início do pilar aqui que sobe nessa sapata. No nosso projeto, eu vou utilizar aqui o P4, tanto o H0 quanto o H1, eles têm 40 centímetros. Isso significa que essa sapata que vai ser executada nesse projeto, ela não é chanfrada, ela é retangular, é simples retangular, não vai ter esse corte aqui, tá? Tem algumas pessoas que preferem fazer assim chanfrada, tá? É uma das formas mais corretas de fazer, porém a retangular ela também não está errada. Tem algumas questões como consumo de concreto, né? Essa forma que ela vai ser executada, ela consome um pouco mais de concreto. E também tem uma questão mais técnica, que é com questões de fissuração. Como a sapata, ela tem uma armação que ela não vem até aqui em cima, como é o bloco de coroamento, por exemplo, né? Ela fica somente nessa parte de baixo e tem uma partezinha aqui do lado que ela sobe. Essa parte de cima, quando a gente concreta, né, como vai ser feito nesse projeto, ela fica com um montante aqui de concreto, porém sem nenhuma armadura. Isso pode acabar ocasionando aqui fissuração, tá? Tem pessoas que preferem pegar essa parte que sobe e prolongar um pouco mais até a parte de cima, para preencher um pouquinho, colocar um pouquinho de aço aqui também para evitar essa fissuração, que é uma dica muito legal também, muito importante, tá bom? Mas nesse projeto nós vamos ter aqui uma altura de 40 centímetros, ou seja, da base até o início do pilar ele vai ter 40 centímetros de altura, tá? Então, por isso essa informação. Vamos voltar ali para o nosso P1 que a gente estava utilizando. Por fim, a gente tem esse DF, que é de 80 centímetros, tá? Esse DF, ele significa a altura total, desde a base da sapata até o final aqui do pilar, ou seja, aonde vai começar a passar a nossa viga baldrame. Então, esse é o significado aqui do DF. Marcelo, legal, eu vi aqui como que a gente faz a parte da alocação, mas quando a gente for cavar essa sapata, aonde que vai estar as medidas? Como eu vou saber as medidas que eu tenho que cavar aqui para fazer a sapata? Bom, alguns projetistas, eles gostam de colocar essas cotas
no próprio desenho, como está representado aqui nos deslocamentos aqui do eixo, tá? Tem alguns projetos que eles são muito grandes, com muitos detalhes aqui, então eu prefiro não colocar. Mas perceba que esse é um projeto bem simples, então a gente poderia sim colocar as medidas da sapata aqui como forma de cota, tá? Que não teria problema algum. Porém, de qualquer maneira, aqui na parte de cima, ainda nessa folha aqui de locação, a gente tem uma tabela. Essa tabela é o próprio software que solta para a gente aqui, tá? É uma tabela praticamente de resumo de tudo que está acontecendo aqui na parte da fundação. E a gente tem isso de forma detalhada para cada pilar. Então a gente tem aqui, por exemplo, o nome aqui do pilar, a seção, tem a questão de carga que essa fundação ela está recebendo, tá? Momentos no eixo X, no eixo Y. E aqui do lado nós temos a parte de fundação. E é exatamente nesse quadro aqui que a gente tem as dimensões da sapata. Então, por exemplo, para o nosso pilar P1, que é um pilar quadrado, a nossa sapata ela tem 95 por 95 centímetros de tamanho, tá? Já o nosso pilar 2, ele tem 115 por 140 centímetros. Pilar 3, 100 centímetros por 120 e assim por diante. Aqui do lado a gente tem a altura da sapata, tá bom? E aqui também a gente tem aqui a altura total, desde a base até o início da viga baldrame. Desse lado a gente tem alguns quadrinhos também da locação dessas sapatas por coordenadas. Então cada pilar ele tem aqui uma coordenada. Isso geralmente é utilizado mais para projetos muito grandes ou pessoal que também que gosta de trabalhar ali mais com coordenadas, tá? Tem algumas situações também de fundações que elas são locadas não por gabarito, mas sim pelo próprio topógrafo. Ele vem aqui com todo o seu equipamento e vai locando com o equipamento aqui toda a parte de fundação. E isso para conseguir fazer com que a locação fique o mais próximo possível, o mais perfeito possível ali da realidade de como foi feito aqui o projeto, tá? Bom, deixa eu mostrar mais para vocês aqui o que tem nessa prancha. A gente coloca também, pelo menos eu coloco aqui um projeto 3D, mais para observar mesmo como vai ficar, né, a parte aqui da fundação. E eu gosto de colocar esse 3D aqui para todas as outras também, né, parte de forma, de laje ali, mais para o pedreiro ter uma noção de como vai ficar, né, na parte aqui visual 3D. A gente tem aqui a parte do carimbo, com todas as informações aqui do projeto, do cliente. Temos aqui também um resumo de material, que eu já coloco também na parte aqui do carimbo. E temos aqui um corte esquemático para a gente ver mais a questão aqui de altura. Tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu curtir aqui embaixo. Se inscreva no canal para me ajudar e até o próximo vídeo.